A chuva batia forte nas janelas do luxuoso apartamento de Rodrigo Prado. Ele estava sentado em sua poltrona de couro, o olhar fixo nos relâmpagos lá fora, perdido em pensamentos egoístas sobre os negócios milionários que giravam ao seu redor. Mariana, a empregada que cuidava de sua casa há mais de 10 anos, limpava os cristais da estante sem pressa, seus movimentos lentos e cuidadosos como uma coreografia que ninguém notava. Rodrigo a observava de soslaio, com certo desprezo. Para ele, ela era apenas uma peça de mobília, invisível como o vento. Até que algo nele vacilou, uma sensação desconhecida que ele logo ignorou. Aquela mulher de cabelos brancos, rosto marcado pelas rugas e um silêncio eterno, parecia esconder algo, mas o quê? O que Rodrigo não sabia era que o mistério envolvendo Mariana era mais profundo do que poderia imaginar. Anos de serviço e uma atitude discreta fizeram dela uma sombra em sua vida, mas o que realmente a mantinha ali? Havia muito mais naquela história. E, por trás daqueles olhos cansados, Mariana carregava um segredo que mudaria tudo. Ela olhou para ele uma última vez antes de sair do cômodo, e Rodrigo, ignorando o aperto estranho no peito, voltou a seus pensamentos. Mas algo em seu olhar não saiu da cabeça dele naquela noite. Dias depois, enquanto Rodrigo preparava um novo jantar de negócios, Mariana entrou na sala de estar, silenciosa como sempre. Dessa vez, porém, ele percebeu sua presença antes que ela se retirasse. Mariana, quantos anos você tem mesmo? Ele lançou a pergunta casualmente, um leve toque de curiosidade. Mariana hesitou, os olhos baixos, respondendo apenas com um murmúrio que ele mal ouviu. 69, senhor. Rodrigo deu um risinho cínico. Velha demais para ficar aqui. Algum dia não vai aguentar o ritmo e vou ter que arranjar outra pessoa. Ela apenas sorriu, um sorriso leve que escondeu um toque de tristeza. Mas o que Rodrigo não sabia era que aquele sorriso continha uma memória que ele desconhecia completamente. Mariana guardava, naquele sorriso, uma lembrança dolorosa de uma vida passada, uma história entrelaçada com a própria vida de Rodrigo. Cada vez que o observava com aquele ar superior, ela se perguntava quanto tempo ainda suportaria aquele desprezo. No fundo, ela sabia que o tempo de silêncio estava acabando. A cada dia, a verdade ficava mais difícil de esconder, e o peso do passado parecia empurrá-la para uma escolha inevitável. Rodrigo começou a notar coisas estranhas em casa. Papéis de documentos antigos apareciam misteriosamente em sua mesa, fotografias de um passado que ele julgava esquecido. Uma delas, em especial, chamou sua atenção, uma foto de seu pai, ainda jovem, ao lado de uma mulher que ele não conseguia reconhecer. A sensação de déjà vu o incomodou, e ele imediatamente foi até Mariana. Você tem alguma ideia de quem é essa mulher, Mariana? Ele perguntou de forma brusca, mostrando a foto. Ela congelou, os olhos rapidamente desviando da imagem. Não, senhor, não faço ideia. Mas o leve tremor de suas mãos dizia o contrário. E Rodrigo, cada vez mais desconfiado, percebeu que talvez houvesse algo entre ela e seu passado que ele ainda não conhecia. A foto continuava em sua mente como um quebra-cabeça, enquanto Mariana, de longe, observava sua inquietação. Ela sabia que o momento da verdade se aproximava, mas uma parte de seu coração queria que ele não descobrisse, que continuasse na ignorância. Entretanto, o destino parecia ter outros planos. Rodrigo começou a investigar. Seu instinto lhe dizia que aquela mulher na foto era importante, mas, por mais que tentasse, ele não conseguia encaixar as peças. Era como se estivesse preso em um mistério do qual Mariana tinha a chave. Após uma noite longa e inquieta, Rodrigo tomou uma decisão. Pegaria o primeiro voo até a antiga casa de sua família, onde as memórias de sua infância estavam guardadas. Mariana, ao vê-lo se preparar para a viagem, sentiu um arrepio. O senhor vai para longe? Perguntou com uma calma tensa. Rodrigo respondeu friamente, sem sequer olhá-la nos olhos. Vou resolver algumas coisas do passado. As palavras deixaram um peso no ar, como se ambos soubessem que algo mais profundo estava em jogo. Mariana se virou, os olhos marejados, e murmurou para si mesma. É tarde demais. Chegando à casa de sua infância, Rodrigo encontrou os álbuns antigos e um velho diário de sua mãe. As palavras, escritas em um tom confessional, falavam de um segredo de família, um amor proibido, um filho perdido e uma mulher que tinha sacrificado sua própria vida para esconder a verdade. Rodrigo leu cada página com um misto de surpresa e angústia, sentindo o peso de algo que nunca soubera. Quando Rodrigo voltou para casa, confrontou Mariana imediatamente. Por que você nunca me contou?
Ele exigiu, a voz trêmula de emoção. Mariana o encarou, sem mais esconder as lágrimas. Eu estava esperando o momento certo, Rodrigo, mas você nunca estaria preparado. Ela respirou fundo, finalmente deixando as palavras saírem. Eu sou sua mãe. Rodrigo deu um passo para trás, chocado, sua mente girando com a revelação. Todas as vezes que a ignorou, desprezou e tratou com frieza, eram agora um peso insuportável em seu peito. A explicação dolorosa seguiu. Mariana havia sido obrigada a esconder sua identidade por causa de conflitos familiares e interesses milionários. Rodrigo, um herdeiro rico, havia sido educado longe da figura materna, mas ela sempre o acompanhou, de longe, como uma sombra. A verdade havia finalmente emergido, mas ao custo de anos de separação, ressentimento e desprezo. Rodrigo não conseguiu dormir naquela noite. Os sentimentos o consumiam como uma tempestade. Ele se lembrava de todas as vezes que a tratou com desprezo e o vazio que isso agora deixava em seu coração. Pela primeira vez, ele se sentiu verdadeiramente perdido. Mariana, por outro lado, apenas desejava ter mais tempo para reescrever aquela história. Ela sabia que talvez ele nunca a perdoasse por seus erros, mas também sabia que, agora, tudo estava nas mãos dele. O tempo parecia desvanecer entre os dois, deixando apenas um rastro de mágoas e arrependimentos. Rodrigo então a chamou. Por que ficou, mesmo sendo tão desprezada? A resposta de Mariana foi simples, mas profunda. Porque você era tudo o que me restava. Dias depois, Rodrigo começou a tentar construir uma nova relação com Mariana, mas o tempo não estava do lado deles. Após anos de trabalho pesado e sacrifícios, a saúde de Mariana começou a se deteriorar rapidamente. Quando finalmente permitiram-se algum carinho e compreensão, o destino os surpreendeu de novo. Mariana partiu serenamente, com um sorriso triste, mas finalmente aliviado. Rodrigo, agora completamente desolado, segurou sua mão pela última vez, sentindo o peso do arrependimento esmagar sua alma. Na leitura do testamento, ele descobriu a última surpresa. Mariana havia deixado tudo o que tinha para ele, uma pequena fortuna acumulada secretamente. Ao lado do testamento, uma carta o fazia chorar como nunca. Querido filho, que você nunca esqueça que o amor verdadeiro é mais precioso que qualquer fortuna. Cuide do que lhe resta, porque o tempo, uma vez perdido, jamais retorna. Rodrigo fechou a carta com lágrimas nos olhos, entendendo, finalmente, a perda irreparável e o verdadeiro valor da única pessoa que sempre o amou. Rodrigo passou a viver com uma tristeza que nenhum valor material poderia curar. Aquela perda não era algo que pudesse simplesmente deixar para trás, como fizera tantas vezes com outras pessoas em sua vida. A ausência de Mariana era agora uma dor constante, um vazio que o consumia dia após dia. A casa, antes cheia de luxo e de objetos que ele achava essenciais, parecia agora fria e desolada, sem a presença silenciosa de sua mãe. Com o tempo, Rodrigo passou a refletir mais profundamente sobre tudo o que acontecerá. Lembrava-se das palavras da carta deixada por Mariana, e finalmente entendeu que precisava mudar. Decidido a honrar a memória de sua mãe, ele começou uma jornada de transformação, vendeu a maior parte de seus bens luxuosos e doou grande parte de sua fortuna a instituições que ajudavam idosos e mães solteiras em situação de vulnerabilidade. No entanto, havia algo que ainda o incomodava: saber mais sobre o passado de Mariana. Ele decidiu, então, investigar e reconstruir a história dela, peça por peça. Visitou locais onde ela trabalhou, encontrou antigos amigos e ouviu histórias sobre o sacrifício e a força que Mariana teve para continuar próxima dele, mesmo sendo tratada como invisível. Cada descoberta sobre a vida de Mariana o fazia admirar e amar aquela mulher ainda mais, mesmo que tarde demais para consertar o passado. Rodrigo passou o resto da vida dedicado a honrar a memória de sua mãe, construindo um legado de amor e bondade, algo que nunca teria imaginado antes de descobrir a verdadeira identidade de Mariana. Ele, o milionário arrogante, tornou-se um homem humilde e compassivo, motivado pelo arrependimento e pelo amor tardio que despertou por sua mãe. O tempo roubado jamais poderia ser recuperado, mas cada ato de bondade que ele fazia era uma maneira de tentar preencher o vazio deixado pela ausência dela. Mariana, com seu silêncio e sua paciência, deixou em Rodrigo uma marca indelével e um aprendizado que ecoaria por gerações. Ele soube, tarde demais, que a verdadeira fortuna que ele possuía não era o dinheiro, mas o amor de sua mãe. E essa lição, ele jurou, nunca seria esquecida. Rodrigo olhava para a casa que agora parecia um museu dos erros do passado. As paredes frias,
o eco da ausência de Mariana, e cada canto da casa lhe lembravam da presença silenciosa e constante da mãe que ele jamais soube reconhecer. Decidido a se reconectar com a memória dela, ele começou a organizar seus pertences, examinando cuidadosamente cada pequeno objeto que Mariana mantinha guardado. Em uma caixa esquecida no fundo de um armário, Rodrigo encontrou pequenos cadernos com anotações dela, rabiscos de frases e receitas que ela devia ter aprendido ao longo dos anos. Entre as páginas, havia uma foto. Ele, ainda pequeno, sorrindo no colo de uma mulher jovem que ele mal reconhecia, mas cujos olhos eram idênticos aos de Mariana. A imagem o desarmou, lágrimas vieram, misturadas com um desejo avassalador de recuperar o tempo que desperdiçou. Aquela era a mãe que sempre esteve ao seu lado, mesmo que ele nunca a tivesse olhado de verdade. Ele passou dias revivendo memórias, com uma dor que, aos poucos, se transformou em gratidão. Cada foto, cada pequena lembrança que Mariana deixou para trás era uma lição de amor silencioso. Rodrigo, naquele momento, entendeu que o silêncio de Mariana nunca foi resignação, mas sim um amor profundo, inabalável e altruísta. A cada dia, Rodrigo sentia a necessidade de fazer algo para honrar o sacrifício de Mariana. O arrependimento era um peso que ele carregaria para sempre, mas decidiu transformar essa dor em algo que pudesse fazer a diferença. Ele começou a reunir sua fortuna, vendendo o apartamento luxuoso onde viveram e utilizando esse dinheiro para criar a Fundação Mariana Prado, uma instituição dedicada a ajudar idosos e mulheres em situação de vulnerabilidade, assim como sua mãe havia sido. A fundação não era apenas uma homenagem, era um compromisso com o que Mariana representava. Rodrigo fazia questão de visitar os lares de idosos e conversar com as pessoas que, muitas vezes, foram deixadas de lado pelas próprias famílias. Ele se via em cada rosto que encontrava, enxergando ali o reflexo de sua própria cegueira, do tempo que não dedicou a Mariana enquanto ainda era possível. Os olhos daquelas pessoas, carregados de histórias e saudades, o emocionavam e o faziam sentir que, de alguma forma, estava se redimindo. Com o passar dos anos, Rodrigo se tornou um nome conhecido na filantropia. Ele, antes arrogante e insensível, agora era visto como um exemplo de compaixão e generosidade. Nas entrevistas, sempre mencionava o nome de Mariana e explicava a história de transformação que viveu. Dizia a todos que o verdadeiro valor estava no amor, não no dinheiro, e que era sua mãe quem o havia ensinado isso da forma mais dolorosa. Em uma tarde chuvosa, no aniversário de sua morte, Rodrigo organizou uma homenagem para Mariana no abrigo que construiu em sua memória. Em frente a todos os presentes, ele fez um discurso emocionado, falando de como sua mãe havia sido sua maior mestra. Hoje, estou aqui para contar a vocês que não há fortuna no mundo que possa substituir o amor de quem nos dá tudo sem pedir nada em troca, disse ele, com a voz embargada. Minha mãe me ensinou que a verdadeira riqueza está em dar. Ela sempre esteve ao meu lado, mesmo que eu fosse incapaz de perceber. A homenagem terminou em lágrimas e aplausos. Rodrigo sentiu que, finalmente, estava em paz. Ele sabia que jamais conseguiria compensar os anos perdidos, mas estava certo de que o amor de Mariana viveria para sempre, não apenas em sua memória, mas em cada ato de bondade que ele inspirou. Rodrigo, agora mais velho, sentia o peso dos anos e dos arrependimentos, mas também o conforto de saber que orava a memória de sua mãe todos os dias. A Fundação Mariana Prado cresceu, ajudando milhares de pessoas e mudando vidas em seu nome. No fundo, Rodrigo sabia que aquele legado não apaga seus erros, mas ele encontrou um consolo ao garantir que outros jamais passariam pelo mesmo sofrimento. A casa onde Mariana trabalhou por tantos anos agora abrigava jovens em situação de risco, onde as paredes antes silenciosas ecoavam com vozes e risadas, trazendo vida ao que antes era vazio. E, sempre que entrava ali, Rodrigo sentia uma presença doce e familiar ao seu lado, como se Mariana ainda estivesse ali, orgulhosa de quem ele havia finalmente se tornado. Essa foi a história de Rodrigo, um homem que precisou perder tudo para encontrar o que realmente importava. Mariana, mesmo depois de partir, continuou transformando a vida dele, e de muitos outros, com o amor silencioso e resiliente que sempre carregou.